Vamos ler em Atos capítulo 2, verso 1 e 2. Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Grande Criador, faça com que a cada vez que o povo lê sua palavra e ouve a mensagem do seu profeta, que este som possa manifestar em seus ouvidos um som veemente, para que eles tenham aquilo que precisam através desta manifestação de um som. Ajuda-me e ajuda a sua igreja. Tira de nós todo o mal e enche-nos do teu Espírito, para que nossa vida possa manifestar a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Um grande estrondo. É o som que eles ouviram no dia de Pentecoste. Não era apenas um som comum, mas era um som veemente, forte. E através daquele som, eles estavam ouvindo, era um estrondo, um grande estrondo, pois foi quando Deus derramou sobre eles o Espírito Santo. Eu quero que vocês prestem atenção neste som, neste estrondo, porque isto aconteceu outra vez, na última manifestação de Deus, e tem sido passado por alto completamente. Irmão Brana falava deste som já em 1961, a mensagem O Consolador, 76. Estou sob expectação neste momento, eu mesmo, de ver um poder estremecedor vindo, que estremecerá as nações quando ele vier. A gente lê essas coisas, a gente fica esperando para amanhã, fica esperando para qualquer tempo, daqui para frente, que isto venha acontecer. Mas nós temos que saber que isto já aconteceu. Um grande poder estremecedor vindo, que estremecerá todas as nações. Se perguntar, você ficou sabendo? Não, eu também não fiquei. Mas William Branham diz que estremeceu todas as nações. Então, se ele disse, eu simplesmente creio. Aqui ele está falando que ele está aguardando, sob expectação, quer dizer, na esperança que aquele grande poder estremecedor chegue para a igreja.
Mas quando isso acontece, irmãos, é tão simples que as pessoas passam por alto estas coisas. Em 1962, Senhores Este o Tempo, 182, a irmã Brana fala, primeiro uma explosão. E me pareceu como o rompimento da barreira do som. Quando fala um som veemente, que naquele tempo não ia saber sobre a barreira do som, quando um avião cruza o som no ar, aí o profeta ensina sobre isso. Me pareceu como rompimento da barreira do som, ou como queiram que chame quando os aviões cruzam o som, e o som regressa à terra. Absolutamente sacudiu como um estrondo a coisa toda. Então pode haver um grande estrondo de trovão, ou semelhante ao relâmpago. Não vi o relâmpago, só ouvi aquela grande explosão. Esta grande explosão está ligada também ao som. O vento veemente do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio sobre o povo, está ligado no som. Som veemente. O poder dos trovões é um grande estrondo de trovão. Ele diz que ele não viu relâmpago, mas ele ouviu som. Aquele som. E ele diz que só ouvi aquela grande explosão que seguiu, que soou como se fosse do sul, desde onde eu estava, para o México. Então são coisas muito simples que a gente vai passando por alto e a gente esperando que algo aconteça. Olha, o ministério maior na terra foi o ministério do profeta. O maior ministério na terra, certo? Você tem que saber, foi o que Deus falou para ele. Nunca ninguém teve um ministério como o dele. Em poder, em cura, em ressurreições, no poder da palavra, a palavra revelada, nunca houve. Em todas as épocas do Velho Testamento, o povo não sabia dos mistérios. Eles não sabiam nem o nome de Deus. Ficaram esperando até que Deus manifestasse o seu nome. E quando ele nasceu, diz: o seu nome será Jesus. Então, quando ele nasceu, mas o povo não sabia. Assim, esse grande estrondo, eu vou ler outra parte aqui, que cada crente fica esperando esse grande estrondo. E o grande estrondo, ele está relacionado com os trovões, relacionado com a mensagem de Deus, que Deus deu para o irmão Brana. Não é para mim, não. Quando você rejeita aqui o que eu estou pregando, você é a mesma coisa dos americanos, que rejeitaram quando Brana estava pregando. Brana pregando o original. Eu estou repetindo. Mas quem pregou primeiro foi ele. Quem ouviu o som de trovões foi ele. Quem ouviu que aqueles trovões era como um som, quando os aviões cruzam a barreira do som, foi Brana que ouviu e explicou. Mas as pessoas não entenderam no seu dia. Porque falando de grande estrondo, de trovões, eles esperavam uma grande coisa. E Deus sempre esconde e se revela em simplicidade. Por isso o fundamento da mensagem dos 7 selos é Deus em simplicidade. Certo? Você não espera ver Deus em grandes coisas, ver Deus em grandes pastores, ver Deus em grandes igrejas, ver Deus em grandes movimentos, ver Deus num grande povo. Não espera, porque Ele não está. Deus está escondido e revelado em simplicidade.
Então, para começar, se eu também não sou simples, Deus nem está escondido em mim e nem se revela a mim. Porque Ele se esconde e se revela em simplicidade. Cada filho de Deus tem que ser simples, para Deus esconder nele e revelar através dele, na sua simplicidade. E essa simplicidade engana. Hoje nós falamos bem do Mombrana e a gente considera o Mombrana como um grande homem, mas os Estados Unidos não considerava assim. Os Estados Unidos não importava com a sua mensagem, nem o povo que o ouvia não importava com a sua mensagem. Eram poucos que davam crédito numa mensagem que era a maior mensagem do mundo. Se fosse falar de pregador, seria o maior pregador do mundo. Mas como é Deus é que está no homem, o maior é Deus. Aí Deus usa o homem é simples, o homem é pequeno. Diante da visão humana, se Deus vai fazer algo e faz através do homem, é como se não estivesse fazendo. Porque o homem é simples e as pessoas estão esperando numa grande coisa. O próprio Mombrana, quando isso aconteceu para ele, em visão, em estrondo, o que ele pensou? Ele pensou que era a morte dele. E daí, quando acontecer, eu vou morrer mesmo. Mas quando aconteceu, foi a abertura dos selos. Foi a palavra chegando a ele, de uma forma simples. Mas Deus tinha que encontrar um camponês simples como o irmão Brana. Os demais são orgulhosos, inchados, acham que são alguma coisa. A América é tida desse jeito. E muitos de nós também, brasileiros, somos tidos assim, orgulhosos, achando que somos alguma coisa e que as pessoas não podem saber nem de nossas fraquezas. Eu estava pensando que se a gente falar alguma coisa, como o irmão Brana falou do ministério dele, meu ministério está decaindo. Se eu falar para vocês e não tivesse o abono do irmão Brana, e eu dissesse para vocês, meu ministério está decaindo, vocês dirão, vamos largar de mão dele, porque esse já foi. Assim pensar de William Brana, quando ele disse que o ministério dele estava decaindo, quando ele disse que passou anos sem inspiração. As pessoas não podiam crer nele, mas ele tinha a maior mensagem. Quando falamos ontem de uma transição de mensagem, de ministério, as pessoas ficam sem saber, elas ficam confusas, porque elas têm duas coisas ao mesmo tempo: a que elas ouviram a vida toda e a que elas ouvem no momento, que é diferente da vida toda que eles ouviram, que elas ouviram. Então aquilo complica, confunde a cabeça. Eles ouviram a vida toda Deus Trino. Aí chegou o William Brana e diz deidade, ele não é trino, ele é um. Aquilo foi uma conturbação na cabeça dos americanos, mas era a verdade do dia, porque Deus era tanto um, que Deus, a deidade, estava velada nele. Talvez você tenha dificuldade em crer que Deus estava velado no irmão Brana. O único lugar provido por Deus para adoração, 203, você lê ali para você ver. Ele diz de Deus estar velado nesse último dia, e era nele, numa carne humana, mas ele não podia falar o nome dele. As pessoas que ouvem a mensagem é que devem identificar aquela mensagem e aquele pregador. Se eu disser para vocês, irmãos, eu vou revelar os trovões, então vocês podem me identificar como um bobo, presumido, ou um falho, um falso profeta.
Você pode dizer o que você quiser. Por quê? Você tem razão. Se eu disser, vou revelar os trovões, porque os trovões já foram revelados. Se alguém chega e diz, eu sou o Cristo que morri por ti na cruz, você nem dá crédito àquilo. Irmão Branham diz, se ele vier a mim com sinais de cravo nas mãos e sangue, se ele aparecer para mim, eu não crerei. Irmão Branham, porque hoje ele não é assim. O problema é que as pessoas, qualquer movimentinho, minha mão eu tenho muito óleo, posso assim, eu tenho muito óleo na pele. E a pessoa pode pensar que é o Espírito Santo. Eu posso enganar as pessoas. Você quer ver? Eu tenho muito óleo, o Espírito Santo. Mas não é realidade, isso é uma mentira. Isto é da própria pele. Mas tem pessoas que qualquer movimento as engana. E Deus tem sua palavra tão simples e que as pessoas não aceitam da forma tão simples que ele manifesta. Agora, onde foi que estrondou? Na América. Exatamente na América. Onde o profeta estava, em Tucson. Lá no Quênia, Sabino, onde Deus estava manifestando seus estrondos, sua palavra, seu poder, e um homem falando para a gente. E ele diz que aquilo veio um grande estrondo que passou por cima da cabeça. Eles tiveram que abaixar a cabeça. Outros irmãos tiveram que entrar debaixo do carro. O grande estrondo que passou e cortou a copa das árvores. Agora, eu não estive lá, mas eu creio. Agora as pessoas estão esperando um grande poder hoje. Filho, a igreja está caída. O mundo está caído. Os pregadores estão caídos da palavra. Ali estava um homem que tinha o poder da palavra. E eles não aceitaram o que Deus estava fazendo através dele. Hoje, se você orar para uma pessoa e ela for curada, aquela pessoa quer te fazer um Deus. Olha o que Brana fez. Olha o que Jesus fez. E Brana veio e fez mais do que Jesus. E é bíblico. Aí o outro diz, não pode. Foi Jesus que falou, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará, porque vou para o meu Pai. Isso não é para o meu tempo, eu faço essas obras, mas vai chegar um tempo de São João 14:12 cumprir, e quando isso cumprir, aquele, não aqueles, não é plural, não são dois homens, não são meia dúzia, aquele que crer em mim. A Bíblia foi escrita, certo? É só você ter revelação. É um homem só. Por isso a mensagem é de um homem só. A revelação dos trovões é de um homem só. A revelação do novo nome é de um homem só. A mensagem verdadeira é de um homem só. É Deus operando toda esta palavra no tempo do irmão Brana. Agora, eu digo para você, é Deus de um homem só. E hoje ele é de um homem só também. É a mesma mensagem do profeta. Aonde está a mesma mensagem do profeta para poder trazer a nós o mesmo esclarecimento que o irmão Brana falou no seu dia, e isso não vai repetir. Você pensa que vai repetir o grande estrondo? Não, só a mensagem. O grande estrondo da barreira de som, como da barreira de som, não vai repetir. Não vai ter outro homem para isso, foi só o William Brana. O que nós temos que fazer? Pregar isso outra vez. Profetize outra vez. Só isso. Mas não esperar que nós vamos fazer. Ou eu vou ter uma mensagem que vai como um avião que cruza a barreira do som. E aquele som volta para a terra como uma explosão. Não.
é simples. Se naquele dia aconteceu o som e eles não perceberam, pensa bem agora quando é só falar a mensagem do som. As pessoas não verão, não crerão. Eles estiveram lá. Muitos daqueles homens que estiveram com o irmão Brana não puderam crer como o irmão Brana recebeu a mensagem. Eles nunca ensinaram como o irmão Brana ensinou. Bons homens. Escuta agora mais um pouquinho. Estou acompanhando aqui a data, 1963, 3 classes de crentes. Parágrafo 48. E eu creio que se um crente está correto com a palavra de Deus, ele dará exatamente em toda a promessa da palavra de Deus. Vez após vez, estou completamente persuadido disso. Quanto mais quando vemos que estamos nesta era e que estas coisas têm que ser assim. Eu certamente creio que quando esta noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo. Agora você acha que o nome da noiva vai ser escrito no livro da vida? Não. Já foi escrito, diz o profeta, antes da fundação do mundo. Mas quando aquilo se manifesta através da pregação, daquilo que aconteceu naquele dia da mensagem do profeta, então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva, a tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido assim. Agora ler é fácil. Você lê, eu leio, nós cremos, isso é verdadeiro, mas eu te pergunto, você está esperando um estrondo para infundir um tremendo batismo do Espírito Santo na noiva para ela ir no rapto? Você está esperando? A descida foi quando manifestou Cristo descendo do céu. Quando Deus desceu do céu no Pentecoste, houve um som veemente, um estrondo. Quando Deus desceu do céu outra vez, em Apocalipse 10:1, em 1 Tessalonicenses 4:16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Este som veemente, este som poderoso, este grande estrondo já aconteceu. Você está esperando que tenha um homem para fazer isso? Porque sempre para ter um grande estrondo tem que ter um homem para fazer isso. E Deus já teve tudo isso manifesto nos dias da voz do 7º anjo. Por que as pessoas não veem? Irmãos, toma o ministério que é para nós e vamos prosseguir. Mas não vamos entrar no ministério do profeta e achar que aquilo é nosso. Aquilo foi dele. Aquele ministério dele, ministério de revelar era dele, ministério de ter visões era dele. De ter sonhos, era dele, profeta. Agora, eu vou querer ficar interpretando o sonho de vocês? Não, sonham vocês e peçam a Deus a interpretação. Sonham. Eu não estou nem no tempo mais do sonho, eu estou no tempo da palavra, de comer a palavra. E não estou preocupado em sonhar. Que Deus venha falar comigo com sonhos. Ele falou no Velho Testamento. Agora, ele falou com o irmão Brana, porque era profeta. Mas agora, ele prometeu uma palavra para nós, que é para nós comermos o livrinho. E comer o livrinho, você não tem que se preocupar de ter visões. Aí alguém conta, eu tive uma visão. Aí eu falo assim, eu estava sonhando. Não era visão, era sonho. As pessoas confundem muito. Visão é assim, do jeito que você está aqui. A coisa passa diante de você. A coisa passava diante de William Brana. Ele era profeta vidente, isto é, profeta que vê. Ele via as coisas acontecer e depois ele podia pregar. Antes de acontecer, ele via. Ele via o problema nas pessoas e quando elas chegavam perto dele, ele já tinha visto aqueles problemas.
com quem ela tinha consultado, qual o médico dela, qual a doença. Ele já tinha visto aquilo, ele era um profeta. Eu não sou obrigado a ter isso, o meu ministério é comer o livrinho. O que eu vejo na Bíblia é comer o livrinho. Eu vou fazer obra como Jesus fez e outras maiores. Não é eu, não é nenhum homem tolo por aí. Isso daí foi o William Branham quem fez. Não é para nós. Adianta querer, quer ter poder, quer aparecer. Queremos fazer algo que os outros nos admirem. Que os outros digam, que mensagem. Essa mensagem é de Branham. Ela não é minha, ela é de Branham. Se você não crê, você não está crendo numa coisa como eu estou pregando. Você não está crendo em Branham, que você diz que crê que ele é profeta. Isso aí, você não está crendo em Deus. Quando você diz não crê, pode provar. Ele diz, não, pode provar que eu não creio. Então, olha aqui, o irmão Branham falou em março de 1964. Agora você vê, o que o irmão Branham mandou, o irmão Liveiro, colocar dentro da mensagem de Laodiceia 17, em março de 1964, quando as eras foi pregada, acho que em 61. Agora aqui em 64, nós temos na era de Laodiceia. Escuta, uma vez mais Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra. Bom, eu não lembro, eu tinha 14 anos, mas eu não lembro. A terra abalada. Vocês mais velhos também não lembram, mas a terra abalou, o profeta falou, certo? Em março de 1964, a terra abalou, na sexta-feira da Paixão. O Alasca quase afundou, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir esse choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a você, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. Agora, você aguarda mais alguma coisa suceder? Tudo isso que o irmão Branham estava falando pode acontecer ainda para a noiva, e ela nem percebe, porque ela tem o estrondo, a palavra hoje está sendo pregada do mesmo jeito. É hora que o Senhor Jesus está trazendo nós para o seu aprisco da palavra, e nós nem percebemos isso. Nós vamos ficar aguardando algo suceder, quando a mensagem de Deus já foi pregada, e só está faltando eu crer nela, você crer nela. Amém? Amém. Deixa eu prosseguir aqui, que eu tenho 2 parágrafos só, 3 parágrafos, mas para mostrar a vocês, quando ele pregou o desvelar de Deus, em 14 de junho de 64, aí depois ele pregou as trombetas, 19 de julho, um mês depois. Mas deixa eu ler aqui o desvelar de Deus, o grande estrondo. De onde que ele está falando desse grande estrondo? 336, o desvelar de Deus. Mas agora, como Apocalipse 10 prometeu, todos os mistérios de Deus que foram escondidos nas páginas através daqueles anos seriam abertos, trazidos para a era da mensagem do 7º anjo. Não é para a nossa era, trazido para a era da mensagem do 7º anjo. A era da mensagem do 7º anjo foi a 7ª era. Foi trazido para a era da mensagem do 7º anjo. Irmão Branham tinha que nos representar como noiva, porque ele estava entre a 7ª era e nós.
Irmão Branham estava no seu ministério de revelação, estava entre a sétima era e nós. Ele era o sétimo mensageiro. Um mensageiro como João, o mensageiro do pacto entre a lei e a graça. Branham, o sétimo anjo que revela todos os segredos de Deus entre Laodiceia e a noiva. A noiva é a que ouve essa mensagem e crê nela. Laodiceia ouve, mas ouve como os outros ouvem. Não pode crer, não pode ver essas manifestações. Essa manifestação de Apocalipse 10 é exatamente só para irmão Branham e a noiva. O que é Apocalipse 10? Cristo descendo do céu. 3 manifestações. Cristo descendo do céu. É Cristo verdadeiro, descendo do céu. Foi tirada uma foto dele, era Jesus mesmo que estava no meio daquela nuvem com 7 anjos. Então é Cristo descendo do céu, Apocalipse 10:1. Aí Apocalipse 10:3, bradou como leão, 10:6, terminou o tempo, 10:7, ele revelou os mistérios de Deus. Então temos aí já 2 manifestações. Cristo descendo do céu, com o livrinho aberto na mão, que é o anjo forte, e dando esse livro aberto para o 7º anjo. Só temos 3 personagens dentro desse capítulo 10 de Apocalipse. O anjo forte, que é Cristo, o 7º anjo, e depois João, que come o livrinho. É isso que nós temos dentro de Apocalipse 10. Depois vai para Apocalipse 11, que são Moisés e Elias. Mas até Apocalipse 10, você tem aqui o final. Mas se você não pode crer em Apocalipse 10, que Deus prometeu e revelou todos os mistérios nos dias da mensagem do 7º anjo, ele diz assim, não é isto certo? O que ele disse há 1 ano e 6 meses atrás, cerca de uns 2 anos, Deus tinha dito para ele, vá até Tucson, vá ao norte de Tucson, um grande estrondo, e o que aconteceria? Os selos seriam abertos, e o selo que revela estas coisas. É interessante. Os selos seriam abertos, e o selo que revela estas coisas. Qual selo? Era o 7º selo. Era ele o 7º selo que revela estas coisas. Os 7 selos seriam revelados. Os selos seriam revelados. O selo que revela. Qual selo que revela os selos? É o 7º selo. É o último mensageiro. É o mensageiro do 7º selo. O 7º anjo de Apocalipse 10, ele é o mensageiro do 7º selo. É o irmão Branham que diz na festa das trombetas, você pode ler, é tão claro, mas escute aqui mais uma vez. Voltar, o que ele diz para fazer? É o selo que revela estas coisas. Diz, voltar exatamente como ele disse. O que é isto? Isto mostra que isto não pode ser um homem. As pessoas rejeitam pensando, é o homem Jesus. Não, era Deus Jesus. É o homem Branham, não, era Deus Branham. Esse que é o problema, as pessoas rejeitam. Nós não cremos em ti porque tu sendo homem faz a ti mesmo Deus. Foi isso que os judeus falaram para Jesus. Vocês não creem em mim por causa dos sinais? Ele diz, não, é porque você é homem. Está fazendo a ti mesmo Deus, nós não cremos. E assim foi Branham, homem. Mas tinha uma mensagem que não poderia ser dada apenas a homem. Deus teria que se materializar. É nisso que eu tenho dito a vocês. Quando chega na igreja, é Deus materializado na igreja. Quando vocês veem a mensagem a João, é a palavra, o livrinho, sendo comido por ele, e depois dele comer o livrinho, mastigar o livrinho, saber o que é aquele livrinho, passar para a igreja. E a igreja toma aquele livrinho, e agora é encarnado o livrinho.
o livrinho estará encarnado na igreja, na esposa. Tudo aquilo que Brana falou deve estar comido por João, encarnado na igreja. Se não encarna, você não crê. Tem que encarnar para você crer, para você sentir, para você saber que é o mesmo. Se você soubesse, amém. Vou deixar de falar isso. Voltar exatamente como ele disse. O que é isto? Isto mostra que isto não pode ser um homem. Mas ele estava revelando, ele estava pregando. Ele diz, mas não pode ser um homem. Porque era quem? Era Deus. Onde? Em quem? Oh, mas era Deus, mas em quem? Me diga. Era Deus, mas em quem? Não pode ser um homem. Isso que está sendo pregado não pode ser um homem. Então, o que é? Isto choca perfeitamente, tão perfeito quanto pode ser cada vez. O que é isto? É a mão de Deus. Vem diante de nós, e porque está em um grupinho velado em carne humana, está velado para o mundo de fora, o mundo não vê. Está velado para o mundo de fora, mas quantas vezes nós estamos velados para o mundo de dentro? Nós, como irmãos, não enxergamos Deus. Por isso nós lutamos um irmão contra o outro, porque não enxergamos Deus. Por isso falamos um irmão contra o outro, porque não enxergamos Deus. Está velado não só do mundo de fora. Muitas vezes esta palavra, esta mensagem, ela está velada do mundo de dentro. De dentro da mensagem, de dentro da terceira puxada, de dentro do meu ministério. Velada que nós não podemos ver a mensagem. Se víssemos a mensagem, nós diríamos, deixa ela, deixa ele. A mulher é falha, o homem é falho, mas a mensagem é verdadeira. Deixa eles. Mas nós ficamos preocupados com aquilo, porque aquilo deveria ser claro para nós. Nós deveríamos, escuta meu irmão, minha irmã, nós deveríamos enxergar um ao outro, como o irmão Brana está dizendo aqui, ó, que é um grupinho velado em carne humana, Deus, a mão de Deus em nós, diante de nós, como está um grupinho velado em carne humana, está velado para o mundo de fora. Ele está velado a si mesmo para os bebês, os quais aprenderão. As pessoas daqui não podem enxergar para aprender, porque se está velado o mundo de fora não vê aquilo, mas os de dentro deveriam ver. As coisas do irmão Brana está velado para os pentecostais, mas para nós está desvelado. O que o William Brana pregou? O desvelar de Deus. O que é que ele queria dizer com isso? Oh, se você fosse na mensagem e examinasse a mensagem do profeta direitinho, o desvelar de Deus, ele pregou 2 vezes esta mensagem. O desvelar de Deus, mostrando para nós estas realidades. Deus de pé diante de nós. Filhinhos, Deus está à vista. Cegos! Não é isso? Cegos, não viam. E ele dizendo, filhinhos, Deus está à vista. Se Deus está à vista, ele não está escrito. Se Deus está à vista, ele não é um espírito. Se Deus está à vista, ele está em carne. Ele está num homem chamado Brana. Filhinhos, Deus está à vista. Ah, isso choca. Se isso não nos mudar, não nos converter, nada mais nos converterá. O grande estrondo é a revelação dos selos. Foi o que aconteceu para os selos serem revelados. Um grande estrondo que cortou a copa das árvores. Deus trazendo a mensagem ao seu profeta.
Isso já é de tempo que Deus vem fazendo isso com o irmão Brana, falando com ele, manifestando a ele, até que chegou no dia que Deus desceu sobre o Monte Pôr do Sol. E aquilo, eles tiraram foto, mas não sabia nada. E é incrível, as fotos que você vê todas são preto e branco. Eles tiraram foto, talvez não tinha colorido ainda naquele tempo, né? Mas preto e branco não valoriza muito. Uma foto meio apagada, e que você tem que virar para a direita para ver Jesus no meio dos 7 anjos, que são os 7 mensageiros. E o irmão Brana diz que aquele 7º anjo que estava na constelação desceu e tomou ele da terra e levou para dentro da nuvem formada por aqueles anjos. E eu creio nisso. O meu problema sempre é que eu creio. Agora, eu não vivi no tempo de William Brana, estou vivendo no outro tempo. O tempo de William Brana era a incredulidade americana. No meu tempo é a incredulidade brasileira. Cadê o eleito da América para ver? E aí, cadê o eleito do Brasil para poder ver e saber que Deus tem nos dado estas coisas? Finalizando, é um parágrafo que não tem nada a ver com os trovões, que não tem nada a ver com o estrondo, mas tem a ver com trovões, né? Mas não tem nada a ver com estrondo. Almas que estão em prisão agora, 208, o Cordeiro tomou o seu livro, quando o 7º selo estava quase pronto para ser aberto, o 6º selo, aí ele diz o 6º selo. Lembre-se, ele escondeu o 7º selo de nós, ele não abriu. Quando o anjo permaneceu dia a dia, dizendo, entretanto ele não o fez neste selo, disse, há silêncio no céu. Você tem que tomar revelação. Ninguém sabia, era a vinda do Senhor. Ele tinha que falar desta forma. Ele não abriu, ele não revelou este selo, porque Deus escondido e revelado em simplicidade era o 7º selo escondido em Brana e revelado na simplicidade de Brana. Mas eles não viram. Deus então não abriu esse selo, porque todos os selos, irmão, tinham que ser abertos, mas esse não podia mais ser aberto, porque estava. Deus está à vista, filhinhos. Era Deus à vista, era Deus manifestado em carne, era Deus num homem, abrindo esta palavra, que esta palavra não pode ser aberta por um homem. É o Cordeiro nas eras, porque é graça, o leão, no tempo que terminou a graça, no tempo de William Brana, que aí é o leão, ele bradou, já não mais como cordeiro, mas como leão. Ele não baliu como cordeiro, mas bradou como leão, em Apocalipse 10:3, era no tempo de Brana e da noiva. Guarde isto, era a vinda, não espere mais essa vinda, era a vinda. Agora você espera o rapto. A vinda era Deus em carne para poder trazer estes selos para nós. O grande estrondo, um grande estrondo que deu entre eles na América, não perceberam? Agora nós aqui, eu só tenho que ler o estrondo, não tem que dar estrondo mais. Tem que ler. Irmãos, isso aconteceu na América do Norte, deu um grande estrondo, e aquilo ali, diz Brana, eu pensava que era a minha morte, mas logo ele me revelou que não era a minha morte, mas era uma parte adicional do meu ministério. Era exatamente a terceira puxada. Ele pregou a terceira puxada, é o mistério da vinda, dia e hora, 7º selo, 7º trovão. Ele não pôde abrir para os incrédulos, eles não viram, estava velado daquele povo de fora, e somente o grupinho de dentro que podia ver aquilo, e ainda havia incrédulos. É como nós hoje, o grupinho nosso de dentro que pode ver esta revelação, a manifestação de comer o livrinho e de Deus encarnado na igreja, no corpo de Cristo.
Deus encarnado em cada um de nós. Agora, é simplesmente olhar Deus encarnado em mim, Ele faz o que eu faço. Deus encarnado em mim, Ele dá o problema que eu dou. Deus encarnado em mim, Ele é como eu sou. Eu tenho vergonha. Então o que temos que pedir? Senhor, dá-nos graça para que possamos obter essa vida que dignifique mais o nome do Senhor. Grande Criador, que cada um de nós, Senhor, possamos ser melhores cristãos. Nós temos que nos envergonhar da nossa vida, nossa maneira de viver, de falar, de agir. Por mais que nós não estamos adulterando, nós estamos aí mentindo, roubando, mas, Senhor, nós somos falhos também. Nós falhamos como muitas pessoas falham. E precisamos da sua misericórdia quando é um tempo de uma igreja encarnada. Deus encarnado, aqui é o livrinho encarnado nessa igreja. Está chegando a um final, Pai, que muitos de nós podemos não suportar até o final, mas o Senhor conhece o nosso coração. Ajuda cada irmã, cada irmão a manter sua palavra e saber que isso aqui é uma verdade para todos nós, Senhor. Todos nós precisamos de viver esta mensagem, de mostrar ao mundo esse caráter cristão, essa vida cristã, para que as pessoas creiam no que falamos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Quantos anos pregamos e quantas pessoas dizem, nós cremos, é porque tu lê a mensagem e fala para nós. Nós examinamos na mensagem. É isso, Senhor. Temos que ter palavras. Falar e aquilo cumprir. Falar e mostrar onde está. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.